Paz do Senhor, amados, que Deus te abençoe. Estou aqui no meu canal levando a palavra para trazer, olha só, mais uma palavra para você. E hoje vamos falar sobre o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, verso 17, que vai nos dizer assim: use também o capacete da salvação. Ali a primeira parte do versículo. O que consiste esse capacete da salvação? O capacete da salvação é a certeza da salvação, como o nome diz, e a certeza na palavra de Deus. É você eliminar todas as dúvidas perante a palavra de Deus. Sobre a salvação, aqui em 1 Pedro, no, capi, no capítulo no capítulo 3 e o verso 18, vai nos dizer assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então vamos pegar por parte esse verso. Cristo padeceu uma única vez, então isso significa que ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo era justo e morreu por nós que somos injustos. Agora, ele morreu para quê? Para nos conduzir a Deus. Ele foi morto fisicamente, mas espiritualmente ele ficou vivificado, como diz na palavra. Amém? E então vamos seguir o nosso raciocínio. Eu quero abrir lá em Romanos. Deixa eu abrir aqui em Romanos, irmãos. Romanos capítulo 4, verso 24 ao 25, que vai nos dizer assim: mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, Jesus Cristo, ele morreu por nós e por nossas transgressões e ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados, salvos pela graça de Deus. Olha o capítulo 5, verso 1, o que vai nos dizer? Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você crê e ser batizado, será salvo. Mas se você não crê, você será condenado. Por que ele fala em crer? Por que crer é tão importante? Porque é preciso ter fé na palavra. Se você tem fé na salvação, se você tem fé que você é salvo pela graça, o inimigo não pode fazer nada contra você. O inimigo não pode com você. Agora, se você tem dúvidas, e já vamos falar daqui a pouquinho sobre o ataque do inimigo perante a essa armadura, se você não tem certeza da salvação, se você tem medo, você não tem fé. Agora, se você tem fé, você não tem medo. Entendeu? Então, assim, amados. E a outra coisa que eu quero pontuar no capacete da salvação é a sabedoria de Deus. Vai se encontrar aqui em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 6. O verso 6 ao 7, que vai nos dizer assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em ministério,
A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então veja bem, amados. E o que é essa sabedoria que nós temos e que nós passamos aos maduros, como diz a palavra, e não aos poderosos, e não aos cultos desse mundo? Essa sabedoria é o conhecimento na palavra do Senhor, é o conhecimento na Bíblia, conhecimento das coisas que são de Deus. Há muitos teólogos que conhecem a palavra de Deus, mas que não são sábios. E há muitos que nem sabem ler, que não têm alfabetização, que não sabem ler e que são muito mais sábios e que têm a sabedoria de Deus perante a palavra, perante as coisas de Deus. Veja que quando Deus traz a pessoa na frente para pregar, para falar a palavra, ele capacita. Não é que ele disponibiliza um curso de teologia e mais um outro curso. Aí depois que você finalizar esse curso, aí você vai ser sábio para passar a palavra. Não, o Espírito Santo te capacita. Você vai ler a palavra e vai começar a entender, e vai ter sede, e vai querer saber mais, e vai começar a entender e estudar a palavra. E quando você vê, você está mais sábio que os teólogos desse mundo. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E a mesma coisa serve para a palavra. Os verdadeiros pregadores pregarão em espírito e em verdade. Amém, amados? E como funciona? Como é que o inimigo ataca essa armadura? O ataque do inimigo funciona assim, ó. O inimigo quer nos trazer dúvidas não só da salvação, mas também da palavra do Senhor. Veja que hoje temos muitas heresias e falsos profetas. Muitos. E perante tantas heresias e tantas coisas, perante tantas dúvidas sobre a nossa salvação, como podemos nos proteger disso, desses ataques do inimigo? E é aí que vem a defesa, amados. Como usar o capacete da salvação? Como é que nós podemos usar isso? Sabemos que temos que usar espiritualmente, mas como? Como que eu posso fazer isso? Tendo certeza da salvação por meio da graça e tendo a sabedoria de Deus, estudando sempre a palavra dele. Assim poderemos evitar dúvidas em nosso coração. Amados, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos ter certeza na palavra. E quando a gente tem certeza de alguma coisa, a gente bate de frente com as pessoas. E é por isso que precisamos estudar a palavra. Porque quando a gente tiver certeza na palavra, nós vamos bater de frente com o diabo. Nós vamos bater de frente com o inimigo. Nós vamos bater de frente com a vontade da nossa própria carne. E vamos viver em santidade. Olha o que diz Romanos, no capítulo 8, e o verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É quando você tem certeza disso, quando você crê nessa palavra e tem certeza disso, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Nós vamos estar em Cristo Jesus. Nós vamos estar em santidade. E Deus vai operar milagres na nossa vida. É assim que nós poderemos usar o capacete da salvação. É simples. Amados, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ilumine. Quero mandar um abraço para a Igreja Batista Reviver de Capinzal, Santa Catarina.
para a Igreja Batista Reviver de Erval do Oeste, os pastores Luiz Carlos Prando e o pastor Matiello, da Igreja Batista, das duas Igrejas Batistas no caso. Vamos mandar um abraço para esses pastores que têm envolvidos no trabalho de Deus, no trabalho em levar a palavra para as pessoas. Não é fácil, mas Deus está com vocês e vai levantar a obra de vocês de uma maneira que vocês não vão entender. Amém? Que Deus abençoe o pastor Hélio, a todos que me assistem, a todos que estão acompanhando essa minha série de vídeos. E mandem sugestões de vídeos aqui na descrição do mesmo, que eu vou estar lendo e realizando isso. Está bem? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, e que o Espírito Santo possa encher você da presença dele e do poder dele. Amém? Que Deus lhe abençoe.